Pais amados, tudo bem? Hoje é mais um culto, mas para mim é um culto especial, é um culto de Páscoa e não tem sentimento maior do que ser amado por Deus, uma das maiores demonstrações de amor. E foi na Páscoa que Jesus ressuscitou, foi na Páscoa que Jesus venceu a morte, foi na Páscoa que agora nós somos livres. Agora nós temos o acesso a Ele, foi reconectado aquilo que havia se perdido, aquilo que o pecado havia conseguido romper esse laço de relacionamento com Deus. Eu queria ler com vocês em Atos capítulo 2, versículo 24, diz que: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, era impossível que a morte vencesse Jesus. Aquele túmulo não prendeu Jesus, nada pode segurar Jesus, nada pode segurar a força do amor de Deus pela sua vida. Então eu quero convidar vocês a adorar a Deus, seja aí na sua casa, aí com a sua família, fechar os seus olhos e agradecer a Ele. A primeira canção que nós vamos cantar está lá no livro de João. Eu queria convidar vocês a adorar a Deus lá no fundo do seu coração, você expressar toda a sua gratidão a Ele. Nós vamos dizer que o nome dEle é maior que todos, porque foi este nome que venceu a morte, foi esse nome que morreu em meu lugar, foi esse nome que abriu mão de tudo que ele tinha para vir aqui na terra e viver como um homem, mesmo ainda sendo rei, mesmo ainda sendo Senhor. Ele sofreu em meu lugar. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia. Confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Você pode declarar isso de novo? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu imenso amor pelas nossas vidas. Nós Te entregamos, Pai, toda a adoração, todo louvor que foi entoado aqui neste lugar, Jesus. Visita os nossos corações, Senhor, e que essa palavra, Pai, possa arder nessa semana, que esses louvores, Pai, possa ser verdade em nossas vidas, Jesus. E
que possamos reconhecer todos os dias que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é aquele que nos livrou da morte, que o Senhor é aquele que viveu nesta terra e morreu em meu lugar. Mas, Pai, naquele domingo o Senhor ressuscitou dos mortos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Nós entregamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, com os nossos corações, Pai, com os nossos ser, Pai, gratos a Ti, Senhor, pelo Teu imenso amor, ó Pai. Nós queremos Te agradecer por tudo, Jesus. Amém, Jesus. Boa noite, queridos. Estamos aqui para meditar na Palavra de Deus, nesse culto de domingo à noite. E eu quero falar sobre a Páscoa e a ressurreição. Estamos nesse feriado tão significativo e para a cristandade isso é importante, inclusive para o contexto judaizante. Então quero orar para que Deus fale conosco através da sua palavra. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos por este recurso em que contemplamos a tua igreja, a continuidade da tua igreja, sem que seja interrompida os trabalhos e as liturgias. Em nome de Jesus, sabemos, ó Pai, do teu poder, que o Senhor pode visitar e tem poder de onipresença para estar em todos os lares. E eu peço para que o Senhor faça isto. Que o Senhor visite cada casa, que repouse a tua bênção sobre cada lar, que o Senhor console vidas, cure enfermos, direcione perdidos, que o Senhor nos ajude neste processo de isolamento, mas eu oro também, Pai, e creio e faço opção pelo poder da presença, pelo poder do ajuntamento. Finda rapidamente esse processo, meu Deus, para que a tua igreja esteja reunida no nosso endereço, reunida para somarmos forças de adoração, reunida para celebrarmos a ceia do Senhor, celebrarmos as maravilhas do Senhor, celebrarmos a tua presença, a tua natureza, honrarmos ao Senhor com cânticos, com hinos, na reflexão da tua palavra. Em nome de Jesus, acelere este processo nas nossas vidas e complete a obra, tanto na nossa igreja local, quanto na tua igreja no Brasil, esparramada também pelo mundo, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor reina e que é soberano sobre todo este momento mundial. O Senhor é Deus do tempo, do espaço, das circunstâncias e dos reis, das autoridades da terra. O Senhor é Rei dos reis, reina sobre nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falar de Páscoa é falar de Êxodo, capítulo 12. A Páscoa tem a sua origem neste texto, e em que se daria a última praga de Deus para os egípcios, com a morte dos primogênitos, em que Faraó estava fazendo resistência para que o povo de Israel, o povo hebreu, permanecesse ali como escravo no Egito, depois de 430 anos, de um período árduo, em que Jacó desceu para lá junto com os filhos. José foi primeiro, se tornou braço direito deste faraó, e com a descendência de Jacó, de Israel, toda ali no Egito, eles cresceram, proliferaram e passaram a ser escravos daquele povo. Então nós temos que nos transportar para lá. Era a última praga, Deus estava usando Moisés. Na última praga, o anjo da morte passaria nas casas, nos arraiais, nos bairros daquela região do Egito, e aquele
morador, aquela casa em que, por antecipação, havia sacrificado o cordeiro, porque o texto vai falar isso, e imolado um cordeiro, um cabrito, sem defeito, deveria ser macho de 1 ano, tomar ali uma das ovelhas dos rebanhos, sacrificando e aspergindo o sangue deste cordeiro nos umbrais. Havia de ser que o anjo da morte passaria de largo. Páscoa significa exatamente isso, saltar por cima. No original da palavra, a forma nominal é essa, saltar sobre, passar de largo. Então a casa que tivesse feito o ritual, chamado ritual da Páscoa, participado desta cerimônia, desta espiritualidade, desta obediência da parte do Senhor, o anjo da morte passaria e não mataria o primogênito. A maldição não pousaria. O propósito da Páscoa, por conta desta última praga no Egito, era livramento e libertação dos hebreus. Seria a gota d'água para Faraó soltar os hebreus depois daquele período de catividade. Então, era um dia de independência para Israel. A mesma mão que estaria ferindo uns, estaria libertando outros daquele processo árduo e cativo depois daquele período. Muito bem, esta é a Páscoa. Ela nasce aí, Êxodo capítulo 12. E ela tem como prosseguimento ritualístico, cerimonialístico, religioso. Era uma tradição, todos os anos eles deveriam comemorar esta libertação, comemorar a independência dos israelitas por conta daquela grande libertação. Isso chega até Jesus. Jesus, como um bom judeu, ele comemorava também a Páscoa. E na quinta-feira, ele manda os teus discípulos preparar a última Páscoa, o que foi para ele. Diz lá, Lucas capítulo 22, verso 8, ele pede a Pedro e João para se antecipar, ir até a cidade, encontrar certo conhecido de Jesus e pedir o cenáculo dele para a preparação da última Páscoa. Eles fizeram isso e foram naquela noite para aquele ritual. E quando chega naquele ritual, o ritual da Páscoa, estão ainda com esse corte em mente no Antigo Testamento, mas Jesus pegando aqueles elementos, em específico 2, que foi o pão e foi o cálice de vinho, ele ressignifica esses elementos, chamando para si a responsabilidade e se fazendo como o Cordeiro Pascual que estaria tirando o pecado do mundo e, consequentemente, a condenação da morte, passando de largo. Nós vamos ver isso nos textos que corroboram com Lucas. O texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, vai dar visibilidade para isso. Ele toma o pão, verso 26 do capítulo 26, abençoa, parte na frente dos discípulos e declara o que nós já estamos acostumados a ouvir em toda a ceia: tomai e comei, este é o meu corpo. Então ele pega o alimento e ressignifica. O pão agora, que era da Páscoa, do Antigo Testamento, na nova dispensação, com Jesus, tem este significado. Ele chama para si a responsabilidade de ser o novo libertador. No verso 27 ele pega o cálice, elemento. No verso 28 ele declara: isto é meu sangue, sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, só reforçando a ideia, quando isto acontece, Jesus quis dizer o seguinte, que ele é o Cordeiro Pascual, conforme eu falei. Nós vamos ver Mateus 26 ainda, o verso 31. Ferirão o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele estava falando para que não se escandalizassem nele, ele seria morto. E nós temos os textos das profecias, principalmente Isaías 53, que desenha Jesus como servo sofredor,
diz o verso 7. Ele, como esse cordeiro pascal, estaria tirando o pecado do mundo, estaria indo para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, não abriria a sua boca. João Batista recalca essa ideia no famoso texto de João capítulo 1, verso 29, quando identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vem Paulo e ratifica essa ideia, lá na carta aos Coríntios, falando que Cristo é a nossa Páscoa porque tinha sido sacrificado. Jesus está falando que o primeiro evento no Egito é símbolo do segundo, que ele é totalmente realístico naquele momento e que aquele momento aponta para o Calvário, que seria a finalização cabal da sua missão. Ele é a realidade dos símbolos do Antigo Testamento. A sua morte ocuparia o centro da expiação, não só de Israel, mas agora do mundo. Ele, como Cordeiro Pascal, estaria gerando e descortinando uma nova fase na dispensação mundial. A da graça, a do amor, a do perdão de Deus. E haveria de ser que todo aquele que acreditasse no seu sacrifício, se apropriando individualmente daquilo que ele estaria por fazer com a sua morte no Calvário, receberia perdão dos pecados, das imperfeições dos pecados, e receberia libertação da condição escravagista que o pecado determina para cada ser humano. Observem as palavras do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, verso 2, que diz: andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Muito bem, esta é a conclusão do nascedouro da Páscoa e da ressignificação da Páscoa que Cristo esclarece. Estamos exatamente na passagem da lei do Antigo Testamento para a graça de Deus. A passagem do Antigo Testamento com os cerimoniais para o Novo Testamento com a ceia do Senhor. Cristo transforma a Páscoa judaizante em ceia. E para a igreja, nós absorvemos, através da instrução do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, esse ritual da ceia, centro também da fé cristã e dos costumes da igreja do Senhor Jesus. Dito isso, eu quero rever com você, de forma cronológica, para nós valorizarmos esse sacrifício de Jesus, que começou então com a sua morte na sexta-feira, mas porque hoje é domingo, domingo da ressurreição, estamos em celebração. Muito bem, vamos rever isso para que todos nós valorizemos e celebremos aquilo que Cristo fez por nós no Calvário. Então eles saíram daquele cenáculo, você conhece a história. Judas colocou a mão no prato com Jesus, no partir do pão, na última ceia, foi identificado, sai à frente, vende Jesus por 30 moedas de prata, os apóstolos continuam com Jesus naquele contexto, eles partem para o Getsêmani, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 1, eles estão ali orando, buscando a Deus. Jesus tem aquele ponto de depressão, clama por 3 vezes ao Senhor, pede para que o Senhor passasse o cálice dele, e logo em seguida os oficiais dos sacerdotes chegam juntamente com Judas, Judas o entrega, e ali começa o processo de pressão sobre Jesus, de condenação de Jesus. Eles saem dali, vão para a casa de Anás, que era sacerdote, foi o primeiro julgamento de Jesus, um julgamento eclesiástico, lá no verso 13 de João capítulo 18, e as pressões continuam. Foi interrogado por Caifás, que era sumo sacerdote, diz o verso 19, eles pressionavam para que Jesus falasse alguma heresia, Jesus só falava as verdades, eles estavam resistindo. Saindo dali, eles foram conduzidos para o pretório de Pilatos, já é uma segunda condenação.
Agora é uma condenação política, uma condenação civil. Eles partem então para a casa deste governador, deste comandante, para a residência dele, lá no verso 33. Pilatos começa a interrogar Jesus, percebe que, num primeiro momento, dizem os comentaristas, era um homem inocente, não queria condenar, estava fazendo resistência por não achar nem um ponto depreciativo em Jesus de Nazaré, mas temendo uma insurreição, porque o pátio foi se enchendo de pessoas, foram aglutinando, e ele também não queria perder o crédito junto às autoridades judaizantes, não queria colocar o povo com insatisfação da sua própria pessoa, tinha autoridade, e aí ele teve uma ideia de enviar Jesus para Herodes, para ficar livre daquela condenação. É um segundo julgamento pelo Estado. Ele cai nas mãos de Herodes, você conhece o texto, uma outra autoridade. Herodes começa a pressioná-lo também. Diante de Herodes, Jesus parte para um silêncio total. E diz o texto que Herodes, de forma escarnecedora, pelo silêncio de Jesus, dispensa ele novamente para Pilatos. Jesus retorna para Pilatos. E Pilatos, agora para agradar os judeus, João capítulo 19, verso 1, manda açoitá-lo, espancá-lo, exerce ali a sua autoridade. E perante o povo, por conta até de um costume judaizante, porque eles estavam na Páscoa, que era soltar um condenado, o povo começa a clamar para que soltassem Barrabás, que era um revolucionário da época, uma pessoa ligada às questões políticas. E naquela escolha toda, nos faz lembrar aqui o filme do cineasta Mel Gibson, o povo então clamava para que soltassem Barrabás. Barrabás foi solto e Jesus então foi condenado. Jesus parte para o seu caminho, para o Calvário, naquela condenação toda, e agora nós estamos na crucificação. E junto à cruz, João ainda capítulo 19, verso 25, nós observamos pelo Evangelho a crucificação de Jesus. Depois de ter sido açoitado, humilhado, depreciado, insultado por guardas, pelo povo, pelas autoridades judaizantes, ele foi crucificado às 9 horas da manhã e à hora 9 ele partiu. E nós vemos na cruz de Cristo o maior paradoxo do mundo, neste momento. De um lado, estava explícito ali a maldade humana, a inveja de homens poderosos, quão corrompido é o sistema político, ainda mais aliançado com a religião. Observamos a corrupção de bastidores que existem neste mundo caído. Foi o maior grau de injustiça, a execução daquele inocente. De um lado, na cruz, nós temos esta visão, e o paradoxo dela é que, do outro lado, nós vemos a maior expressão de amor, o perdão divino, incondicional de Deus sendo liberado para a humanidade. Era a substituição integral para que o homem fosse salvo. Ali estava na cruz a disposição propiciatória do próprio Deus em mandar Jesus, e pelo fato de Jesus estar ali sendo a redenção para a humanidade, se ver apaziguado na sua ira e no seu juízo. Vemos na cruz, através desse sacrifício, a economia divina sendo satisfeita, um Deus renunciando à glória, se esvaziando por completo, e seria esse Deus, ser e agente perfeito da parte do próprio Deus, que estaria satisfazendo as exigências de Deus dentro dessa economia e reconciliando o homem caído. Bernardo de Claraval, um
uma pessoa iminente da era do escolasticismo, declarou: somente uma deidade poderia satisfazer as exigências da própria deidade. E ali estava Jesus de Nazaré, cumprindo aquilo que as Escrituras haviam dito sobre ele, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que ele seria ferido no calcanhar, porém, esse ferimento do calcanhar pisaria a cabeça da serpente. Então está a resposta de Deus para o mal, para o pecado, para o homem caído, para a condenação eterna, concentrada em Jesus de Nazaré, naquela cruz. E na dimensão da cruz, nas suas últimas frases, que foram 7, nós podemos contemplar a justificação do homem, porque dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Naquela dimensão, no Calvário, poderíamos contemplar, e contemplamos hoje, a morte se transformando em vida digna e eterna, porque ele vira para um dos ladrões e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto morria, a morte automaticamente, simultaneamente, transformava a morte dos seus entes, no caso desse par, em vida eterna. Terceira frase de Jesus, ele olha para Maria e fala: eis aí o teu filho. Olha para João e fala: eis aí a tua mãe. Então, na dimensão da cruz, há ações solidárias, comunitárias, há amparo. Nós não nos vemos solitários, sozinhos, isolados, marginalizados. Há de ser que na dimensão da cruz há muita empatia, altruísmo, solidariedade, fraternidade, amor manifesto, amor sacrificial manifesto. É a dimensão da cruz. Podemos alistar ainda que nesta dimensão, ele estava liberando isso naquela hora, a valorização que todos nós temos que dar para o custo da solução dos nossos problemas, problema maior chamado pecado. E estava ali Jesus, observando as costas de Deus, o desamparo do próprio Pai, aonde ele declarou: Eli, Eli, lama sabachthani, que queria dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o preço da solução, o custo da solução pelos nossos pecados. O que cabe a todos nós é valorização deste momento, da crucificação. Por isso que nós temos que ter um olhar retrospectivo. Por isso que quando ele transforma o cerimonial ritualístico da Páscoa do Antigo Testamento em ceia do Novo Testamento, o cristão hoje tem que olhar para o Calvário. É exercício de fé para valorização. Temos que olhar para trás e observar qual foi o custo da solução pelos nossos pecados. O próprio Deus, abrindo mão das prerrogativas divinas, se esvaziando, tomando nossa altura, se fazendo como homem, para morrer em nosso lugar, nos substituir e pagar o preço. E ver que, naquele momento, Deus estava se voltando para ele, virando as costas para ele, o desamparando, porque ele estava carregando todos os pecados de todas as eras, de todos os homens. Valorizemos isso. Há de haver valorização na dimensão da cruz. Podemos ainda observar, em quinto lugar, a humanidade. Jesus mostrando o rosto de Deus, ele era humano. E quando ele mostra o rosto de Deus, diz que a fonte da água viva estava com sede. João vai declarar isso, como se as Escrituras já haviam determinado. E ele pediu, e ele exclamou: tenho sede. E encharcaram uma esponja com vinagre e colocaram na sua boca. E ele recusou. Então, observamos que ele vem nas condições totalmente humanas para morrer como homem, apesar que era Deus. Paradoxo da cruz. E vemos também, em sexto lugar, na dimensão da cruz, a completude da sua missão ao declarar: está consumado. Não há mais nada que o homem possa fazer neste sentido para ser salvo.
a cruz se torna um escândalo para muitos neste sentido. Não há mais nada a fazer. Nós teremos que olhar para a cruz de Cristo e não nos escandalizarmos dela. E não nos escandalizarmos de Jesus nela. O que cabe a todos nós é acreditar, é depositar a vida, é seguir a proposta de vida de Jesus de Nazaré, inclusive nesse ápice de consumação da sua missão. Está consumado. Eu não consigo salvar a minha vida. Eu tenho que olhar para a cruz e não me escandalizar dela. Eu tenho que olhar para a cruz e aceitar este sacrifício. Eu tenho que olhar para a cruz de Cristo e me render à proposta divina para que eu seja resgatado. Eu tenho que olhar para a cruz e confiar que este é o único método para que eu retorne a Deus, ou para que eu caia nas mansões celestiais, e para que o meu escrito de dívida seja rasgado, e para que eu seja salvo do ponto de vista eterno. Este é o único método. Eu tenho que confiar nisso. Dinheiro não salva, diplomas não salvam, status não salva ninguém. Ética humana, lampejos de virtudes da parte do homem, justiça humana, desempenhos humanistas, nada salva o homem frente à sua condenação eterna, senão a cruz de Cristo. Este é o sacrifício expiatório, substitutivo, redentivo, está consumado. Se você ainda é estranho, se você ainda se sente desconfortável, se você ainda não acredita que é assim que será salvo, eu lamento, em primeiro lugar, mas faço votos que você se renda, porque não há outro caminho. E digo mais, não é uma crença teologizada tão somente, não é uma crença distanciada, não é uma crença que gera só informação na sua mente, no seu intelecto, não é uma crença pelo fato de você fazer parte da tradição cristã da sua família, não é uma crença impessoal, não é uma crença dogmática, religiosa, sistemática, distante, é uma crença experiencial. O homem é salvo quando ele experimenta a salvação, quando ele experimenta a redenção, quando ele experimenta a justificação, quando ele tem uma experiência de novo nascimento. É assim que o homem é salvo. É mais que teoria, é mais que religião, é mais que teologia, é mais que informação, é mais que prática de rituais cerimonialistas, é mais que a opção denominacional, é mais que obediência ao regimento interno de uma igreja, muito mais. É experiência com o Senhor da glória através do seu mediador e salvador, Jesus de Nazaré. Em último lugar, na dimensão da cruz, nós temos que confiar nas promessas de Deus. Esperança messiânica é esperança escatológica. E Jesus, na sua última frase, declarou no verso 46 de Lucas 23, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso que o cristão, em tese e de forma bíblica, não teme a morte. Nós não tememos a morte. Jesus mesmo falou, não temam a morte ou o homem que mata. Temam aquele que pode lançar nossas almas no inferno, a saber, Deus. Deus deve ser temido, reverenciado, acima de tudo e todos. Então, na dimensão da cruz, voltando aqui, vale a pena perseverar nessa fé, porque Deus não nos desamparará no ato da nossa partida eterna. Nós fecharemos os olhos para esta terra e nós abriremos os olhos no dia da nossa morte, da nossa passagem. Esse veículo que nos transladará plenamente para a outra dimensão,
estaremos abrindo os olhos para o eterno da nossa alma, com uma salvação garantida. E naquela dimensão, na dimensão transcendental, na dimensão eterna, gloriosa, com o corpo ressurreto, nesta dimensão, diz os textos apocalípticos, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá doença, ameaça de queda do pecado, as pressões e opressões de Satanás e os demônios, quedas por conta de intrigas, de conflitos, de brigas, tudo isso é rasgado, tudo isso é anulado, é perfeição absoluta. Então ali está a dimensão da cruz, a morte de Jesus se deu na sexta-feira, às 15h. Na sexta-feira se deu isso. E observamos que de forma cronológica, voltemos lá, José de Arimateia, Nicodemos, pegam o corpo de Jesus, interessante isso, cristãos secretos, cristãos de bastidores, cristãos que andavam distantes de Jesus, cristãos admiradores, tomam a frente, pedem o corpo para Pilatos. A pressão no meio do povo era grande, os apóstolos já haviam negado Jesus, Judas tinha se suicidado, partiu para isso. E voltando ao texto de João, eles enterram Jesus num horto, em que havia sido construído um sepulcro novo, ninguém tinha sido depositado ali, Jesus é colocado, uma pedra é removida para aquele sepulcro, Jesus fica naquele cemitério, podemos dizer assim, os discípulos atônitos, as portas cerradas. Entendamos o clima no coração dos apóstolos. Capítulo 20 de João, verso 19, diz que as portas estavam cerradas, os discípulos com medo. Observemos aquele texto mais à frente, de Lucas, capítulo 24, aqueles 2 seguidores de Emaús esperavam que Jesus redimisse a Israel. O que norteava a mente deles era uma redenção política, era o retorno do velho governo davídico, era tornar Israel como uma potência mundial, como já tinha sido outrora. Isso é o que estava na mente deles, a quebra do jugo romano. Quando eles observam Jesus naquela cruz, na visão humanista, inclusive dos apóstolos, foi derrota total, era medo, era retraição, a expectativa emocional que norteava agora as emoções era de luto, as preocupações eram muito humanas. Observemos Maria Madalena, Maria e Salomé, que tinham comprado aromas para ungir o corpo de Jesus, conforme o costume que eles faziam aos defuntos, e elas vão para aquele jardim, preocupadas em quem removeria a pedra, porque elas eram mulheres. Os seguidores estavam com esse clima, semblante caído, havia incredulidade por parte de muitos. Diz o texto em João capítulo 20, que o anjo vai até aquele jardim, remove a pedra, Maria parte para o choro, Jesus se coloca aos pés dela. Observem o torpor da mente, ela não percebe que era Jesus. Isso já nesse salto de domingo da ressurreição. A miopia espiritual continua. Observem os irmãos em João capítulo 20, verso 25, aonde Jesus falou: por que choras, mulher? Que buscas? E ela, cuidando, pensando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste. Ela pensava que o jardineiro tinha roubado o corpo de Jesus. Dize-me onde o puseste e eu o levarei. Olha só o que eles estavam pensando emocionalmente, se afundando, não percebendo as realidades nos seus entornos, as dificuldades, concluindo aqui, de se entregarem às realidades espirituais que foram ditas por Jesus tantas vezes. Jesus não omitiu em momento algum que ele
tinha vindo ao mundo para morrer e ressuscitar. Mas a pressão social, a pressão por parte dos judaizantes, do clero, o clima de nostalgia era tal, a ponto de Tomé falar para os apóstolos, agora em um outro ambiente, depois que Jesus foi ressuscitado. Ele declarou: só acreditarei se eu ver o sinal dos cravos nas mãos, e se eu colocar o dedo no lugar dos cravos. Sim, não vamos condenar Tomé totalmente, porque, por certo, eu no lugar de Tomé duvidaria do mesmo jeito. Isso, quero abrir um parênteses aqui, é interessante, porque na dimensão da cruz há espaço para dúvidas, há espaço para questionamentos, há espaço para ceticismo também. Pode vir com as tuas dúvidas, com os teus questionamentos, com as tuas indagações, com os teus achismos, com as tuas teologias, pode vir. Na dimensão da cruz há espaço para isso, para lançar por terra todo erro, todo equívoco, toda mentira, toda heresia, toda religiosidade, todo tradicionalismo, todo legalismo por terra. Há de ser que é muito maior o poder de revelação, o poder de convencimento, a persuasão do Espírito Santo do que as tuas próprias dúvidas. Pode vir com todas elas. Há poder na palavra de Deus, porque ela é verdade, para aniquilar toda mentira, porque disse Paulo aos Romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se nós temos que desconfiar, inclua na tua dúvida, no teu questionamento, na tua indagação, dúvidas acerca da tua própria teologia. Inclua isso também sobre você mesmo, porque a palavra de Deus é muito sólida para esclarecer e para te tirar desse charco de questionamento, a qual não te leva a lugar nenhum. Pode vir a solo seguro, pode vir com as tuas dúvidas, há um caminho pavimentado que te leva para a eternidade. Pode vir com os teus questionamentos, com as tuas heresias, as verdades serão colocadas diante de ti, ao passo que você ou qualquer outra pessoa abrir as escrituras na tua frente e declarar: assim está escrito, assim diz o Senhor. É para isso que estamos aqui. Igreja tem lugar de dúvida, questionamento, indagação. É lugar de crises, para esclarecimento de todas elas, porque para isso o Senhor veio. E aí surge Jesus, de forma bem surpreendente, para esclarecer Tomé. Ele entra pela parede. Só aí já está esclarecido muita coisa. Mas para ratificar, porque conforme eu te desafiei, pode vir, Jesus falou: coloque aí, Tomé, as mãos nas minhas chagas. E a conclusão de Tomé foi: meu Deus, meu Senhor, meu Rei. Tomé teve que se curvar. Eu estou citando Filipenses: todo joelho se dobrará diante de Jesus. Em todas estas eras, estes séculos, da morte de Jesus para hoje, 20 séculos passaram, e o poder da sua verdade, o poder da sua missão, o poder do seu sacrifício, o poder do seu amor, o poder da sua palavra, tem envergado muitos joelhos de corações petrificados. Essa é a missão dele: encurvar homens de corações duros, encurvar homens sabichões, que estão petrificados, consolidados nas suas ciências, nos seus achismos, nas suas religiões, nos seus humanismos, nas suas heresias. Deus tem poder para curvar o teu coração de forma plena, completa. E se não for aqui, nesta dimensão, saiba que você terá que curvar os teus joelhos na dimensão eterna. O meu desejo é para que você se curve de forma agora absolvidora e não condenatória. Porque se não for de forma absolvidora, você terá que se curvar mesmo assim, mas agora em condenação eterna. Será no juízo final. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Pense nisso, você que me ouve.
é poder da expiação de Jesus, é o poder da cruz de Cristo. Mas mais que isso, eu estou falando aqui da ressurreição. Eu estou falando que na cristandade, a obra, o ápice foi a cruz de Cristo. Isso é central. Mas o que começou na sexta-feira, acabou no domingo. Jesus ressuscitou. Maria Madalena estava ali, viu o túmulo vazio, presenciou Jesus. Corre até João, corre até Pedro, anuncia, eles correm também. Mulher daquela época, você sabe, não tinha voz ativa, não tinha credibilidade, não tinha autoridade para declarar certas verdades. Eles chegam até o túmulo, Pedro entra primeiro, vê vazio. João, apesar de ter corrido primeiro porque era mais novo, entrou em seguida, viu e creu, diz João capítulo 20, verso 8. Então a cruz de Cristo cumpriu esse papel maléfico ao nosso Salvador. Mas o benefício da cruz é que ela desarmou a culpa, é que ela rasgou a condenação eterna, é que ela demonstrou, conforme eu falei, o grande amor de Deus. Ela identificou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se fez substituto por todos nós ali. A lei não vigorava mais, agora a graça, diz o texto que quando Jesus morre, às 3 da tarde, o véu do templo se rasgou, os sepulcros abriram, santos que haviam morrido passearam em Jerusalém. O centurião, aquele homem zarrão, que cuidava de 100 soldados romanos, bruto por certo, declarou, verdadeiramente este é filho de Deus. A ira de Deus também foi apaziguada naquela morte, a salvação foi estabelecida. Desculpe, meu querido, bater tanto nessa tecla, é que parece que estamos caminhando para os finais dos tempos, através desse controle mundial, e eu tenho que trombetear isto no teu ouvido. Conserte-se com Deus, nós estamos nos finais dos tempos, e os sinais dos tempos estão aí. Observem as profecias escatológicas. Voltando à cruz de Cristo, as bênçãos eternas estavam estabelecidas através da economia divina. Os poderes cósmicos estavam rebaixados ao poder máximo de Jesus. Isso foi ratificado depois dele ter sido ressurreto. Em Mateus nós observamos ele declarando: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O único critério por Deus foi estabelecido, e Deus naquele momento nivelou judeus e toda a classe gentílica. Mas veio a ressurreição, e a ressurreição é um milagre da cristandade. Fala que há esperança além do túmulo. Fala que a vida não cessa no túmulo. Você que pensa que tudo acaba no túmulo, ei, isso é um engano, isso é um engodo. Não pague para ver. Você será decepcionado. No dia da tua morte você vai para o caixão, o teu corpo fica, mas a tua alma é revestida da imortalidade. Começou na sexta-feira da paixão, mas não deu tempo deles estabelecerem um luto completo, porque domingo Jesus ressuscitou, o luto se findou, é dia de celebração, o nosso Deus vive, podemos comemorar, o Evangelho tem cunho cabal, a nossa fé não acaba no túmulo, não deu tempo de crescer grama naquele jardim, em torno daquelas pedras, a obra da salvação foi ratificada. Ressurreição significa isso, comunica isso, que o poder mediador de Jesus, a qual ele tinha começado e a qual ele se colocou como centro salvífico, estava confirmado. Ele era o centro da sua doutrina, ele era Deus, tudo o que ele fizera até então estava validado. A ressurreição seria o oposto da cruz. Se cruz foi humilhação de Deus total, na ressurreição nós estamos na primeira fase da exaltação. Por que primeira fase? Porque Cristo voltará, será a exaltação total de Jesus de Nazaré. Ressurreição, celebremos neste domingo e passemos a ser todos nós, eu e você, Igreja Batista Central, testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus.
testemunha do poder de Deus, testemunha de que há esperança para o homem, a vida abundante que só seria vivida em cunho eterno, nós vivemos ela hoje. Disse Paulo aos Romanos capítulo 6, verso 4, andem em novidade de vida, pelo fato de se identificarem com a morte e a ressurreição de Jesus. A vida abundante salta em nós, porque estamos conectados com a fonte da água da vida. As nossas dores existenciais, as nossas dores cotidianas, elas são balanceadas pelo poder da ressurreição, pela vida que o Senhor tem gerado dentro de nós, pela vida abundante que Ele introjeta dentro de cada um de nós. E eu não estou falando de teoria, eu estou falando de experiência amorosa, relacional com o Senhor da glória. Poder da ressurreição está em nós, relativizando, conforme você já tem me ouvido falar, relativizando o pecado. Ei, você é mais poderoso que o pecado, porque o poder que existe em você relativiza o pecado. Ei, você é mais poderoso que qualquer opressão de Satanás, porque Cristo na cruz do Calvário derrotou Satanás e os demônios e ressuscitou ao terceiro dia para colocar nas tuas mãos este poder, para que eu e você demos prosseguimento na obra que Ele começou. Ei, o poder do mundo é inferior ao poder que existe em você. Pense nisso, porque o poder da ressurreição comunica as nossas vidas. Diz Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 11, e eu quero ler: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus de Nazaré habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo está em nós, gerando esse pulsar de vida, esse poder ressurreto, nos lançando para o amanhã, nos lançando para o futuro. Ei, você não tenha medo do que acontecerá com o mundo, não tenha medo do que acontecerá com o Brasil, não tenha medo do que acontecerá com a economia, não tenha medo do que acontecerá com a tua saúde, porque Cristo está em nós, e se Cristo está em nós, nós temos a esperança da glória eterna. Ressurreição é isso, vitória cabal de Cristo sobre os problemas existenciais desta terra. Levante-se, poder da ressurreição nos coloca sempre em um recomeço. Não desanime, não caia em depressão, não dê cabo da vida, não desista da vida, não se desespere. Sobre nós tem poder da ressurreição, podemos recomeçar. Viva o hoje, amanhã é outro dia, uma nova semana, enfrente ela, enfrente depois um outro dia, um dia de cada vez. Rasgue esse calendário no peito, porque sobre o teu peito há a concentração do Espírito de Deus, por ser você templo do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer é que neste domingo à noite temos condições, temos verdades suficientes, conteúdos bíblicos e eternos para que celebremos a vitória. Cristo venceu, nós estamos vencendo com Ele. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Igreja Batista Central, nós não estamos acuados, a obra de Deus não está parada. Nós podemos avançar mesmo isolados. Conforme Paulo avançava, ele não podia falar, ele estava preso, ele pregava, ele escrevia cartas, ele orava, ele intercedia. A igreja do Senhor não para, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esta obra não é minha, não é tua, é do Senhor da glória, que morreu, mas ressuscitou. A ressurreição é ponto final numa história de vitória total da parte de Deus sobre a humanidade. Por isso o controle, a segurança, por isso a estabilidade, a serenidade de todos nós. O nosso Deus está no controle da história do mundo.
o que dirá da minha vida e da tua? Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja. Derrama o teu poder sobre a nossa igreja. Quebra cadeias, destrua muralhas. Nós não estamos presos a decretos humanos, de presidente de república, de governador do estado, a regrinhas bairristas da prefeitura do nosso município. Não estamos presos a isso. Nós estamos muito bem enraizados na tua lei, na tua norma, na tua palavra e no poder da ressurreição. Derrama o teu poder, derrama fogo do céu, atue com juízo sobre aqueles que merecem, aos quais o Senhor estará disciplinando. Atue com amor, sustentação, atue com perdão, atue com misericórdia, atue com graça, atue com salvação sobre todos nós. Administra e governe a tua igreja com braço forte. São os teus braços, Senhor, aos quais nós confiamos, nos lançamos e depositamos fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cerca a tua igreja. Guarda-nos, ó Pai, em ti. O Senhor é esconderijo, o Senhor é o Altíssimo, e nós descansamos no Senhor, que é plena sombra e sombra onipotente. Há de ser que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Há de ser, ó Pai, que não temeremos o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Ah, Deus, nem pestilências alguma, Senhor. Há de ser que o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que nós não tropecemos com o pé em pedra e caminhemos rumo, ó Pai, à glória eterna, de forma, Senhor, Deus, acelerada, confiante, Senhor, e constante. É o que eu oro, Senhor, por todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, envolva-nos ainda no final deste domingo, neste poder esfuziante, revitalizante da ressurreição. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.